assim, atentos, atentos. Veja o que Cristo disse aqui na palavra. A natureza declara o juízo de Deus. Paulo também vai dizer em Romanos capítulo 1, dos versos 8 ao 20, ele diz que a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e justiça que os homens fazem, suprimindo a verdade pela injustiça. E que o poder de Deus é conhecido e manifesto, e Deus mostra, dá sinais, ele fala, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente pelo homem. Por isso, homens que cometem o mal são indesculpáveis, porque estão vendo que Jesus, que o Senhor demonstra através da natureza o seu juízo. Que Paulo está dizendo que os céus manifestam a ira de Deus contra a impiedade e justiça, que a criação revela o poder divino do nosso Pai, que Deus faz da natureza anunciadora do seu poder, da sua grandeza. O Salmo 19 que nós conhecemos diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia anuncia a outro dia. Olha a importância da natureza no Evangelho. Lucas 21, como nós lemos aqui em Mateus 24, diz que haverá grandes terremotos, fome, peste, em vários lugares, acontecimentos terríveis virão, grandes sinais provenientes do céu. Nós vemos os incêndios, como são terríveis os incêndios na Califórnia, as queimadas no Brasil, os tufões, os furacões, os maremotos, as enchentes. Olha as enchentes do Rio Grande do Sul. Tudo isso está declarando a ira do Senhor contra o pecado. Tudo isso são sinais da volta de Cristo. Jesus fala também das guerras. Desde o Éden há guerras. Caim matou Abel por ciúme e inveja. Guerra, nações contra nações. Isso gera fome, isso gera destruição. Vocês veem a fome na Índia? A fome na Índia é tremenda. Quando um dos diretores da minha área viajou para a Índia, ele ficou perplexo com a fome na Índia, com os moradores nas ruas na Índia. Só que olha o que está acontecendo na faixa de Gaza. A fome está sendo comparada da Índia. Pessoas na rua no mundo todo. O desemprego, melhor dizendo, é crescente. Mesmo que taxas dizem que o desemprego diminuiu, isso não é verdade. É que muitos desistiram de procurar. Alimentos em toneladas são jogados no lixo, enquanto fome, desnutrição está na terra. Impérios econômicos ruins estão destruídos. Olha a situação do Brasil, política, econômica, social, o que estamos passando. Isso tudo são anúncios da volta do Senhor Jesus. Jesus fala das pestes e epidemias que viriam. Então nós já tivemos na história a peste negra, bubônica, gripe espanhola, Covid-19, quantas coisas que levaram muitos. Jesus fala dos fenômenos celestes, sinais espantosos no céu. Por exemplo, o sol escurecendo, a lua vermelha com sangue, os mares revoltos, El Niño, o buraco negro, as mudanças climáticas tão grandes. Olha o frio que passamos no inverno. Igreja do Senhor Jesus, nós aqui temos que estar atentos a tudo isso. Tudo está acontecendo. Vamos parar de só pensar na nossa vida aqui. Não podemos esquecer a nossa eternidade. As pessoas estão vivendo como se Jesus não fosse voltar. Essa é a verdade. Amor ao mundo gera engano, gera afastamento do Senhor. E olha a inversão de valores. A verdade deveria ser absoluta. O que é certo é o que é certo, o que é errado é o que é errado. Mas agora a verdade é relativa. Cada um tem a sua própria
se desculpa pelos seus erros pela sua própria verdade. Olha o que Paulo diz em 2 Timóteo 3, do 1 ao 4, que nos últimos dias sobreviriam tempos terríveis. Os homens seriam o quê? Egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, mentirosos, caluniadores, traidores. Aqui, olha quantos, adjetivos ruins. E diz assim, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. É isso que nós estamos vendo no homem, infelizmente. Então, a libertinagem, eles chamam de liberdade. Liberdade é você não ultrapassar os direitos do outro. Liberdade na Bíblia é fazer o que é certo. Mas o que o mundo proclama como liberdade é libertinagem. Tudo liberado. Aborto liberado, ideologia de gênero, crianças pequenas, 5 anos, tendo a permissão de trocarem de sexo, Noruega, Canadá. E os pais não podem intervir. O que uma criança de 4, 5 anos sabe para fazer isso? Quantas situações. Aí as pessoas pegam os animaizinhos, que eu amo, os pets, mas elas pegam e fazem deles seus filhos, substituem. Porque está muito difícil o relacionamento no mundo. Os ensinos estão sendo deturpados nas escolas, filhos contra pais, crianças são mortas violentamente, nós vemos padrastos, mães, é um absurdo isso. Mas sabe aqui, todo gemido dos inocentes está sendo ouvido pelo Senhor. O Salmo 12 diz que o Senhor se levantará por causa dos gemidos dos inocentes, dos pobres, de todos que estão sofrendo, e Ele sacudirá essa terra. Gênesis 6 já dizia lá, o homem é mau, violento, a iniquidade e a injustiça está tomando conta do coração do homem, e a iniquidade está se multiplicando. É isso que nós estamos vendo, dia a dia, mais e mais. E Jesus fala dos enganos religiosos. Quantos estão querendo atualizar a Bíblia? Acho que a Bíblia, a palavra de Deus, tão completa que reporta o ontem, o hoje, o amanhã. É só receber do Espírito Santo entendimento para ver isso, tão completa, tão perfeita a palavra. Isso quer atualizar o quê? Para colocar coisas para o seu bem-estar, para, como eles dizem agora, autoajuda. Ou seja, ouvir o que é agradável, o que faz bem, o que massageia o ego. São as mensagens que as pessoas querem ouvir, elas não querem ser confrontadas, elas não querem mudar. O que acontece? O mal vai aumentando no mundo, o amor se esfriando, a apatia, a falta de fervor, a apostasia, as pessoas começam a não crer mais em Deus, na palavra de Deus. Vem falsos profetas, falsos cristos, para enganar os fiéis. É isso que nós vemos. Mas nós, como igreja do Senhor Jesus, temos que nos levantar em oração, em jejum, em amor pela palavra, em obediência pela palavra de Deus, e clamar para que o Espírito Santo traga nessa terra um grande avivamento. Porque a palavra diz que nos últimos dias haveria um grande avivamento. Estamos precisando disso como igreja, mas está dependendo de nós, está dependendo de nós nos dobrarmos, inclinarmos ao Senhor e buscarmos a sua face verdadeiramente de todo o coração. É isso que a palavra diz. Por isso que Paulo está falando muitas coisas, como outros apóstolos aqui. Vários anticristos surgiram na história. Anticristo é aquele que nega Deus. Nós tivemos Hitler, Mussolini, Herodes, Nero, Saddam Hussein, tantos outros, pode citar tantos. Mas a Bíblia fala de um anticristo que virá, aquele que terá todo o poder do mal, que o inimigo se apossará dele. E eu quero ler uma palavra com vocês, preste muita atenção,